Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo, tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da violência contra a mulher, iniciativas da Polícia Civil para combater esses crimes. Para falar sobre este assunto, está conosco a delegada de polícia, a doutora Jamila Ferrari, que é também coordenadora do Serviço Técnico de Apoio às Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher no Estado de São Paulo. Ao lado dela está o doutor Rodrigo Lacórdia, diretor da ADPESP, representando a instituição, para quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas à doutora Jamila. Doutor Rodrigo. Queria saudar nossos telespectadores do programa, queria agradecer a presença da doutora Jamila, uma honra recebê-la para falar de um assunto tão importante, né, tão em voga, que é a violência doméstica contra as mulheres. Tive a oportunidade agora de estar com ela no Fórum Brasileiro de Segurança, num painel que tratou do assunto, palestra brilhante, né? E a gente quis trazer ela aqui para conversar mais sobre alguns projetos que a Polícia Civil tem para combater o crime de violência doméstica, né, no estado de São Paulo. Gostaria de já começar falando... Antes de eu começar falando, o senhor está pior que jornalista, viu, doutor? Só fazendo as perguntas, mas eu estou brincando. É porque, para um pano de fundo, até dado pela produção da ADPESP, eu queria colocar dados que a própria doutora passou para a gente, para que o telespectador soubesse um pouquinho do cenário do que a doutora e o doutor Rodrigo vão falar aqui. Vejam. E esses dados foram dados pela senhora lá em João Pessoa. Exato. Dados sobre violência contra a mulher, os dados são da SSP, tá certo? Certo. SSP? Do ano de 2018. Foram 12 mil flagrantes, aliás, só um parênteses, no estado de São Paulo? Isso, exato. 12 mil flagrantes, 61 mil medidas protetivas solicitadas, 70 mil inquéritos policiais relatados à justiça, entregues à justiça, concluídos, porque tem muita gente que fala que a polícia não faz inquérito, não relata, aquela história toda. 124 mil registros de violência contra a mulher. Agora eu passo sim para o doutor Rodrigo, desculpe aí, doutor, mas Não, imagina, manda bala agora. Não literalmente, literalmente, por favor. Não, acho que tem que apresentar mesmo esses dados aí, que são dados que diferenciam o estado de São Paulo de qualquer outro. Isso aí a gente pode ter... É uma nação, noção, praticamente. É uma nação, com certeza. É um país dentro de um país. E realmente, assim, a Polícia de São Paulo tem inúmeras iniciativas aí. Até gostaria que a doutora Jamila agora falasse um pouco delas. Somente um projeto que me chamou muita atenção foi o projeto Integrar, né? Eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso público o projeto, a capacitação dos policiais, o que é ministrado no projeto, que é feito dentro da Cadepol, né? Exatamente. Por favor, doutora. Vamos lá. Olá a todas e todos, agradeço o convite. Acho importante a gente falar no primeiro momento que São Paulo tem 40% de todas as delegacias de defesa da mulher do Brasil. 133 DDMs, a gente chama de DDM, né, Delegacia de Defesa da Mulher, do Brasil estão no estado de São Paulo. Meu Deus, quase a metade, doutora. Sim, é muito. Isso é um cenário gravíssimo, na minha opinião. E, ao mesmo tempo, demonstra que São Paulo está na vanguarda desse tema. Nós tivemos a primeira Delegacia de Defesa da Mulher do Brasil, foi aqui em São Paulo, criada em 1985. Desde então, São Paulo só batalhou para que mais delegacias fossem feitas. E por que o Brasil não copiou São Paulo nesse aspecto? Aí eu acredito que tem um pouco a ver também com estrutura, né? Nós temos estados no Brasil, e nesse encontro que a gente foi, que o Dr. Rodrigo estava, nós temos estados no Brasil que nem polícia tem em algumas cidades. Não. São cidades extremamente longínquas, que para você chegar, você precisa de barco, horas para chegar de barco na cidade. Então, eu acredito que a estrutura do país, realmente, em alguns momentos, faz com que São Paulo se destaque. Porque, querendo ou não, é o estado mais rico da nação, claro. É o estado mais importante do país, né? Voltando. O Projeto Integrar, ele surgiu em 2017. É uma parceria entre o Ministério Público e a Polícia Civil do Estado de São Paulo, no sentido de
capacitar os policiais civis, não só aqueles que trabalham em delegacias de defesa da mulher, mas todos os policiais civis a atenderem as vítimas de violência doméstica, bem atenderem as vítimas de violência doméstica. Um dos grandes gargalos nosso, da Polícia Civil, é a reclamação do mau atendimento com relação a essas vítimas. Por quê? Elas são vítimas diferentes de vítimas de furto, de roubo? São, porque o problema delas não é só criminal. É um problema psicológico, de assistência social, de desemprego e etc. Então, esse atendimento ele precisa ser mais humanizado, mais sensível. E por isso nós tivemos essa iniciativa, junto com o Ministério Público, desde 2017, em que todos os policiais civis do Estado de São Paulo passam por essa capacitação na Academia de Polícia. Nós dividimos o dia em duas partes. De manhã nós temos uma parte teórica, por assim dizer, em que o Ministério Público e muitas vezes nós também, professores da academia, passamos para esses policiais as novidades legislativas. Muitas vezes o policial que fica o dia inteiro dentro de uma delegacia de polícia, ele não tem tempo de se atualizar. Então, nós passamos essas atualizações legislativas ao policial e, à tarde, nós fazemos, só a Polícia Civil, né, os professores da academia, nós fazemos dinâmicas relacionadas ao atendimento à vítima de violência doméstica. E a grande importância desse curso é sensibilizar o policial. Então, como que nós fazemos? O policial civil é a vítima de violência doméstica que passa pelo atendimento. Então, ele sabe mais ou menos o que aconteceu com essa vítima, ele vai até uma delegacia de polícia estilizada, né, claro, e ele recebe esse atendimento. Muitas vezes não da forma como ele espera, não tão cordial, cheio muitas vezes de preconceitos, julgamentos e etc. Então, a ideia do curso, no final de tudo, é deixar sempre uma cicatriz na memória do policial. Nós voltamos para as nossas casas, estamos nos nossos afazeres e esquecemos muitas vezes da importância desse atendimento. E ao ter essa cicatriz na memória, toda vez que o policial se deparar com uma situação dessa, ele lembra da necessidade da sensibilização e do acolhimento. Tem dado certo isso? Tem dado muito certo. Nós temos mais de 5.000 policiais que já passaram por essa capacitação. Dentro das pessoas, dos policiais que passaram pelo curso, nós temos 90% de aproveitamento de bom e excelente, e nós fizemos algumas pesquisas de atendimento depois, né? Claro que sem a vítima não era, nós não identificávamos as vítimas, mas nós tivemos 92% de melhora no atendimento às vítimas de violência doméstica, aqui em São Paulo. Mas esses policiais que fizeram o integrar, eles são necessariamente de delegacias de defesa da mulher ou trabalham em qualquer delegacia? Não, eles trabalham em qualquer delegacia, plantão, delegacia de defesa da mulher, qualquer tipo de delegacia que em algum momento vai receber uma vítima de violência doméstica. E por conta dos bons resultados que o integrar trouxe para a Polícia Civil, a Academia de Polícia instituiu que todo policial civil que entra na academia, ou seja, que está no curso de formação, também passe por essa aula de capacitação no atendimento às vítimas de violência doméstica. Então, assim, a gente está capacitando policiais para algo que é dioturno. Se recebe vítimas de violência doméstica em todas as delegacias de polícia, não necessariamente só nas DDMs, diariamente, e precisa desse olhar mais sensível e mais acolhedor. Sem querer, então, menosprezar, muito pelo contrário, o valor e o papel das DDMs, mas isso reforça a tese da própria Polícia Civil de que todo delegado de polícia está apto a atender uma ocorrência de violência doméstica trabalhando numa delegacia territorial, numa especializada ou numa própria DDM que também é especializada. Sim, exatamente. É claro que o ideal seria que a maioria das vítimas pudessem ir até uma delegacia de defesa da mulher, que fossem atendidas por mulheres especificamente, mas não é a realidade. Infelizmente, na Polícia de São Paulo, nós temos apenas 20% de mulheres nos quadros. 20%? Então, é muito baixo. Em todas as carreiras? Em todas as carreiras, somando todas as carreiras. Então, é baixo. E nós não podemos fingir para essa mulher que necessariamente ela vai ser atendida por uma delegada mulher, uma investigadora mulher ou uma escrivã mulher. Então, sim, nós precisamos capacitar homens e mulheres, porque todos precisam atender bem, independentemente do sexo. A senhora citou resultados. O que mais que a gente pode falar para o telespectador a respeito dos resultados desse integrar?
Então, eu acho que a grande colaboração do projeto, além dos policiais aceitarem, 90% deles acharem que foi uma iniciativa boa e para a sociedade também ter surtido efeito, nós também levamos o nome da Polícia Civil para o Brasil. Nós somos finalistas no prêmio da Casoteca, né, que é do prêmio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós recebemos uma menção honrosa também na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, ou seja, demonstra que a Polícia Civil, como instituição da sociedade, ela está olhando e cuidando das suas vítimas de violência doméstica. Rodrigo. Além desse projeto do Integrar, doutora, existem outras iniciativas da Polícia Civil para atendimento desses crimes de violência doméstica, né? A gente sabe que os números aí estão aí para provar, são alarmantes, então existem outras iniciativas da Polícia Civil para acolhimento, para atendimento das vítimas? Sim, sim. A polícia, junto com o projeto Integrar, foi também assinado pelo secretário à época, né, em 2017, no começo de 2017, o Protocolo Único de Atendimento. Esse Protocolo Único de Atendimento ele é uma resolução do secretário de Segurança Pública, é a resolução 2/2017, e essa resolução, basicamente, ela determina o que cada polícia deve fazer diante de uma vítima de violência doméstica. Então, tem atitudes para a Polícia Civil, atitudes para a Polícia Militar e atitudes para a Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Dentre essas atitudes, especificamente com relação à Polícia Civil, nós temos o Protocolo Único de Atendimento. Esse Protocolo Único de Atendimento, ele, além de ter todas as regras, né, que o delegado de polícia que tomar conhecimento desse primeiro crime deve seguir, nós temos a chamada tabela de fatores de risco, que são 19 itens, que quanto mais esses itens constarem, né, vamos dizer assim, que essa vítima tem esses problemas dentro da relação, mais fácil ou será mais possível que o juiz do caso dê a medida protetiva solicitada. Então, por exemplo... Doutora Jamile, esse, por exemplo, eu vou cortá-lo okay. Para a gente encerrar o primeiro bloco, mas no segundo bloco a senhora pode falar à vontade, que esse assunto é muito interessante, por sinal. Este é o programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco do programa de hoje. Segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos conversando a respeito da violência contra a mulher, as iniciativas da Polícia Civil do Estado de São Paulo para combater os crimes relacionados a esse tipo de violência. Para falar sobre este assunto, está conosco hoje a delegada de polícia Jamila Ferrari. Ela é coordenadora do Serviço Técnico de Apoio às Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Ao lado dela está conosco, representando a ADPESP, o Dr. Rodrigo Lacórdia, diretor da instituição. A senhora falava sobre o protocolo único de atendimento, quando eu a interrompi. Eu gostaria que a senhora voltasse calmamente falando agora, vamos deixar o telespectador a par do que é isso. Ok, obrigada. O Protocolo Único de Atendimento, ele é uma diretriz para como o delegado de polícia ou o escrivão de polícia deve agir diante da vítima de violência doméstica. Então, por exemplo, ouvir testemunhas imediatamente. Mas não são testemunhas presenciais do fato, mas são testemunhas de ouvir dizer. Sempre tem uma vizinha que ouvia as brigas. Essa vizinha, ela é importante de ser ouvida, até para a gente considerar que essa briga não foi algo, por exemplo, que aconteceu... aleatório. Exatamente, ou só naquele momento. Fotografar as lesões da vítima. Nós, seres humanos, somos extremamente visuais. O juiz também é visual. Então, quando você fotografa uma lesão, claro que com autorização da vítima, óbvio, e que não esteja em nenhum local do corpo vexatório, quando você fotografa essa lesão, você mostra para o juiz a gravidade dessa lesão. Porque quando vem no laudo, vai sempre vir equimose rosácea. O que é equimose rosácea? E, de repente, quando você tira a foto, está lá um roxo forte, que, quando ela for fazer o exame, talvez já tenha saído. Então, a gente precisa... Esse juiz, vendo a lesão, muitas vezes ele vai
dar a medida protetiva com mais rapidez. Mas essa foto que a senhora está falando, tira-se na delegacia. Na delegacia, do próprio exatamente. investigador, o escrivão, Sim, o delegado? sim, exatamente. E o juiz, depois, ele aceita mesmo, não tendo sido feita por um perito e tal? Sim, sim, porque essa foto ela é imediata. Claro que essa mulher, quando passa pela perícia médica, ela também vai ser fotografada e vai ter um laudo explicando qual é a gravidade dessa lesão e quais são as características dessa lesão. Na verdade, essa fotografia, inicialmente retirada, sempre com autorização da vítima, né? É bom fazer essa ressalva. Essa fotografia é para quê? A medida protetiva, ela tem 48 horas para ser deferida pelo juiz. Então, em 48 horas, o laudo não fica pronto. Então, o juiz ele precisa enxergar qual o tipo de lesão que essa vítima teve. Não, claro, com o nome científico dessa lesão, mas como que essa lesão foi, de uma certa forma... A senhora está fazendo na mão, mas a equimose rosácea podia estar aqui. Sim, sim, exatamente. Pode ter qualquer circular parte. no olho por causa do murro, né? Exatamente, exatamente. Ou no maxilar, um dente que quebra, alguma coisa nesse sentido. E tem muito, doutora? Muito, muito. O dado, né, que a gente passou foi exatamente, são 124 mil ocorrências Só 124 mil. E a senhora acredita que tem subnotificação? Muita também. Grande ou pequena? Muita. A gente tem verificado até um aumento nas notificações e a maioria das pessoas pergunta, aumentou a violência? Não, a gente tem certeza que não aumentou a violência, aumentou a notificação. Por quê? Porque as mulheres estão se sentindo mais fortes. Elas sabem que elas vão ter um bom atendimento dentro da delegacia, elas sabem que elas vão ter uma medida judicial necessária para que elas afastem esse agressor do lar, para que elas tenham seus direitos efetivamente garantidos. Então, a gente acredita, sim, nós, por analisar esses dados, que muito mais do que o aumento da violência, nós estamos tendo um aumento de notificação. E é sempre isso que a gente fala para as vítimas. Procure ajuda. Vá atrás. A delegacia de polícia vai te ajudar, mas a delegacia de polícia também vai te encaminhar para a rede de apoio, porque também a gente não resolve tudo sozinho como policial. Nós precisamos encaminhar essa vítima para a rede de apoio. O que é uma rede de apoio, por exemplo? A rede de apoio, por exemplo, seria a ajuda de assistência social, psicológica, psiquiátrica, médica, muitas vezes. Às vezes a mulher fica com o rosto tão deformado que ela precisa de plásticas, de ajuda para se reconstruir. Então, todo esse tipo de ajuda que é dada pela rede de apoio, que a gente chama de rede de apoio, que vem desde o CREAS, CRAS, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, tudo para ajudar essa mulher a se fortalecer. Rodrigo, o senhor quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de, até para esclarecer nossos telespectadores aí, a questão de um outro projeto, de um outro programa, que na minha época, desde que eu entrei na polícia, já se utilizava muito, que é o Bem Me Quer, né, mas ele é mais abrangente para crimes de violência sexual, né, não só mulher, mas como também crianças vítimas, tá? Gostaria que a doutora Jamila falasse alguns aspectos importantes desse projeto, que assim, desde que eu entrei na polícia, a gente tem encaminhado bastante vítima, não só mulher, mas como crianças de abusos sexuais, né? É um projeto interessantíssimo, importante, né, que também foi iniciativa de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo, né? Sim, exatamente. O projeto Bem Me Quer, ele está localizado, por assim dizer, dentro do Hospital Pérola Baito, que é um hospital aqui na cidade de São Paulo. Ele atende não só as vítimas de São Paulo, mas também na Grande São Paulo. Basicamente, são vítimas de violência sexual, mulheres ou crianças, ou meninos menores de 14 anos. Ele atende não só medicamente, mas nesse local, num local só, essa vítima terá o atendimento médico, psicossocial, muitas vezes jurídico e a parte de perícia. Porque o que a gente sente é que, a gente sente não, é óbvio isso, a vítima de violência sexual, ela é muito duro para ela contar o que aconteceu, descrever o que aconteceu. Então, estando todos esses serviços num local só, essa vítima não será revitimizada. Ela não precisará ir na delegacia e contar uma vez, vai na perícia, conta de novo, vai no hospital, conta de novo. Então, todos esses serviços em um mesmo lugar, ela não será revitimizada. Então, a vítima vai até uma delegacia de polícia, registra o boletim de ocorrência, uma viatura descaracterizada do próprio hospital busca essa vítima na delegacia, leva para o hospital e é onde ela recebe todo o atendimento necessário.
É um prêmio, é um projeto, inclusive, que já ganhou prêmios internacionais diante da boa prática necessária, né? E esse programa tem sido bastante utilizado atualmente. A senhora acredita que ainda permaneça numa taxa estável em relação ao que era anos atrás? A senhora que trabalha já há algum tempo nesse assunto, né, nessa especialidade da Polícia Civil. Da mesma forma, ele continua numa crescente de atendimento. Crescente. O primeiro semestre desse ano, o programa já atendeu 659 vítimas. Então, é grande, é alto. A maioria de mulheres ou não necessariamente? Não necessariamente. Assim, são mulheres ou crianças do sexo feminino e meninos menores de 14 anos. Então, assim, é um atendimento multifacetário, né? O que a gente percebe é que, realmente, a lei mudou também, né? A lei do estupro, ela foi alterada. Foi. Então, ela agora... arrochou mais, né? Agora, como o estupro é de obrigatoriedade, né? Ação pública incondicionada, a mulher que busca um hospital depois de ter sido vítima desse tipo de violência, ela necessariamente vai ter que fazer o boletim de ocorrência, porque é de ação penal pública incondicionada. Então, esse aumento talvez se deva a isso, especificamente. Foi bom a senhora ter tocado nisso, porque quando se diz ação penal pública de natureza incondicionada, quer dizer o seguinte, foi lá, registrou, acabou. Não adianta retirar a queixa, não existe mais isso, não é? Exatamente. Então, era bom explicar para o telespectador, porque muitas vezes a pessoa está assistindo a gente e tal, acontece, Deus me livre, alguma coisa, vai lá, registra, depois a pressão do marido, tira, acabou. Mais do que retirar a queixa, essa mulher, em qualquer uma das portas de entrada que a gente fala, hospital, assistência social, ou mesmo, por exemplo, numa escola, necessariamente a polícia tem que ser notificada de que houve esse crime. Porque até a mudança da lei ficava a cargo da vítima. Quando eu estou falando aqui, não é só o sexual agora, abrange ok. para a violência como um todo. Sim, isso talvez seja o mais importante da mudança da Lei Maria da Penha, inclusive, né? É que a mulher, muitas vezes acontecia isso, a mulher chegava na delegacia e falava, quero retirar o BO, me reconciliei, ele nunca mais vai fazer isso e não acontece mais isso, esquece, né? A própria lei determina que se a mulher realmente insistir que ela não quer mais que tenha a investigação e o processo, ela tem que ir até o juiz, é feita uma audiência e ela explica o motivo. E mesmo que o juiz ache que nesse motivo não é o suficiente, continua o processo contra esse agressor. Deixa eu perguntar uma coisa, também está aqui no script das nossas perguntas à senhora. O que é esse curso de reeducação familiar também que a Polícia Civil está fazendo? E tal? Esse curso é algo assim também bem interessante. É uma parceria, mais uma vez, entre a Polícia Civil, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que agressores condenados já, homens agressores condenados, eles são obrigados, claro, obrigado no sentido assim, se eles quiserem, eles passam, mas é dada essa possibilidade a eles, para que eles tenham esse curso dentro da Academia de Polícia. Durante 6 meses, eles têm encontros na academia. Não são encontros com policiais, são encontros com psicólogas especializadas no tema, para eles verificarem a violência, aceitarem certas regras e etc. E, passado esse tempo, se eles forem em todos os encontros, se eles tiverem um bom aproveitamento, eles podem ter algum benefício na redução da pena. E isso tem sido aproveitado por essas pessoas ou não? O quórum está baixo? Não, ele sempre tem. O quórum é alto, infelizmente ainda é um quórum alto, mas a gente tem uma boa receptividade e a reincidência é muito baixa. É isso que eu ia perguntar. O mais importante é a reincidência, né? Eles compreendem o que causaram e tal? Sim. É claro, gente, que talvez seja também outra coisa importante para falar, é que em nenhum momento a gente faz esse tipo de reeducação ou faz esse tipo de curso para que esse homem volte para aquela mulher que ele agrediu. Não é essa a questão, não é uma terapia de casal. O que é feito é que ele tome conhecimento do crime que ele cometeu e que nos próximos relacionamentos, que com certeza ele terá, ele tenha algo saudável. Não é uma conciliação. É, na verdade, uma conscientização desse homem agressor, para que ele não reincida. Até porque ele tem que trabalhar, ele pode ter outra família, então ele precisa ter consciência de que o que ele fez é errado e que ele não deve fazer contra as mulheres. Interessante. O senhor tem mais alguma consideração, doutor? Na verdade, acho que são práticas aí que eu
gente pode perceber que são práticas que evitam que a mulher seja vítima duas vezes, tanto já foi vítima na casa, pode ser vítima no órgão público que tem que defendê-la. Então, assim, são iniciativas da polícia para tornar a situação dela menos, né, difícil, já é vítima, e ter um atendimento eficiente. Eu acho que são ótimas práticas. Eu parabenizo a doutora Jamila, eu já tinha visto a palestra dela lá no Fórum de Segurança, eu acho que são iniciativas excelentes. Tem alguma coisa nova, doutora Jamila, que você pode falar? Alguma coisa? Isso que eu ia perguntar. A gente tem 1 minuto, dá para jogar no ar mais um assunto que de repente pode virar um outro programa aqui. Não, então, é ação prioritária do governo João Dória a abertura das DDMs 24 horas. Então, no começo do ano, nós já abrimos 10, 24 horas, e até 2022, que é o final do mandato, nós abriremos mais 30 delegacias de defesa da mulher 24 horas. Mas tem policial para encher essas delegacias, doutora? Infelizmente, nós estamos com um déficit de recursos humanos, isso é fato, e o governador sabe disso. O governador sabe disso, já autorizou mais concursos para que o ano que vem nós tenhamos, concursos de escrivão, por exemplo, só para escrivão são 1.300 vagas de escrivão. Então, assim, o governador tem consciência disso, mas, ao mesmo tempo, ele também tem consciência do problema social. E a gente sabe que essas DDMs abertas 24 horas, se imaginava que não teria muito atendimento, mas tem. Existe demanda. Então, essa mulher precisa ter confiança na sua polícia. Ela precisa buscar essa ajuda, seja a hora que for, o dia que for. Para encerrar, é verdade que a maior parte dos casos de violência contra a mulher acontecem à noite e aos finais de semana, ou isso não é verdade? Não, isso é verdade, sim. Existe um estudo feito já há alguns anos em que 53% das ocorrências acontecem à noite, mais de 60% final de semana, e 75% dessas ocorrências acontecem dentro de casa, e normalmente elas são feitas pelo parceiro, ex-parceiro ou familiar próximo. Tá certo. Doutora Jamila, eu queria agradecer muito a presença da senhora no programa. Infelizmente, acabou o tempo. Doutor Rodrigo Lacode, eu queria agradecer também a presença do senhor representando a ADPESP. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.